Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bom, meus queridos, com vocês? O pessoal aí da plataforma do Facebook e das demais plataformas, YouTube, Instagram, TikTok, do WhatsApp, enfim, meus queridos. Eu quero compartilhar aqui referente ao Guena. De início, há uma pregação que muitos pregam que fala referente ao aniquilamento. O aniquilamento, dizendo que não haverá um tormento eterno, dizendo que não haverá um castigo eterno. Deixa eu pegar meu óculos aqui. Isso se torna uma heresia. Isso é uma heresia porque vai contra os ensinamentos de Cristo Jesus. Muitos dizem que não há um tormento eterno. E por alguns anos atrás, eu estava quase depositado a minha crença nisso, que não há um tormento eterno. Enfim, mas é o Espírito Santo, a palavra do Senhor nos mostra que haverá um tormento eterno. Haverá sim. A palavra grega, aion, ela significa perpétuo, contínua, para todo sempre. Não há fim, é para sempre. Vamos pegar uma referência bibliográfica, umas referências bíblicas. Não tem como encontrar as próprias palavras de Jesus. Vamos pegar como exemplo aqui, Mateus, o livro de Mateus, 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ainda no mesmo capítulo, Mateus 25, versículo 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então aqui o próprio Jesus está falando que é para todo o sempre o tormento. A palavra aion no grego, a sua palavra etimológica, a palavra eterno, a palavra perpétua, a palavra contínua, continuamente, para todo sempre, para os séculos dos séculos. Está dizendo, é para todo sempre. Vem do grego, aion, é eterno, para todo sempre. Vamos falar um pouco do Guena. O que é o Guena? O Guena vem do grego, correspondente ao hebraico Inon. Vale de Inon. Vale estreito, profundo, situado em Jerusalém, e onde os judeus ofereciam seus filhos ao deus pagão Moloque, que também é a mesma coisa, Moloque é a mesma coisa. Traduzido como Vale do Filho de Inom, está escrito em 2 Reis 23:10. Em Jeremias 7:31. Em Jeremias 19, do 2 ao 6. Posteriormente, o local passou a ser utilizado como depósito de todo tipo de matéria, de lixo, putréfida, que contaminava a cidade santa, desse modo se tornando um símbolo ou imagem do local de castigo eterno, especialmente em razão do fogo, associado à queima de resíduos que nunca se apagava. Ali, fato ao qual Jesus aludiu quando mencionou o fogo inextinguível. Então, Jesus pegou o Vale de Inom, o Guena, como exemplo ilustrativo, metafórico. Jesus pegou para designar, para mostrar a condenação dos ímpios, a condenação dos impietosos, a condenação daqueles que negam ao Senhor. Vamos pegar mais umas referências. Marcos 9, 43. O Vale de Inom, o Guena, era um lugar, um local em Jerusalém onde eram jogados lixos, onde eram sacrificadas crianças ao deus Moloque, que é a mesma coisa.
no Guiana, o bicho ali queimava e nunca morria por conta dos resíduos, os produtos químicos. O fogo não se apagava. Vamos lá. Marcos 9:43. Se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrar na vida aleijado do que tendo as duas mãos e irem para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Aqui Jesus está deixando bem claro, além de Mateus 25, né, o seu verso 41, verso 46, Marcos 9:43, Jesus está deixando bem claro, o fogo nunca se apaga, é perpétuo, é infindável, é infinito. A palavra grega aion, que significa é perpétuo, é para tudo sempre. Então, muitos pregam sobre o aniquilamento. Caiu no lago de fogo ou enxofre, serão aniquilados. Não, é para todo sempre será atormentado. O lago de fogo e enxofre é para Satanás e os seus anjos caídos. Porém, Apocalipse 20, 14 e 15 vai dizer que os que habitam, os que estão em tormento no inferno, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Os impiedosos, os ímpios que negaram a Cristo, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Mas o lago de fogo e enxofre foi feito para Satanás e seus anjos. Porém, os homens estão se tornando aptos ao lago de fogo e enxofre por tão declínio pecado. Por tão viver no pecado se tornou um abismo para tais pessoas e serão lançados no lago de fogo e enxofre. Mas vamos dar continuidade à nossa leitura. No Novo Testamento mostram claramente que o termo Guiana era uma expressão amplamente utilizada para se referir ao inferno, inclusive por Cristo e pelos apóstolos. Entretanto, seria equívoco inferir que Jesus e os seus apóstolos simplesmente adotaram uma expressão popular, sem acreditar na verdadeira condição dos perdidos. Então seria um equívoco os apóstolos e Jesus acreditar somente numa expressão popular, sendo que não haveria, de fato, um tormento futuro aos ímpios. No Novo Testamento, Guiana, inferno, é utilizado várias vezes por Jesus em suas advertências, mas graves a respeito das consequências do pecado. Conforme nós lemos aqui, Marcos 9:43, Lucas 12:5 vai dizer referente a isso também, Mateus 5:22, Mateus 5, do 29 ao 30, Mateus 10:28. Mateus 10:28, Jesus vai dizer, o próprio Cristo, não temam aquele que somente mata o corpo. Tema aquele que, além de matar o corpo, pega a alma e lança no inferno. A alma, o espírito. Quando a Bíblia fala, o homem veio do pó, o pó volta à terra, o espírito volta a Deus. O espírito está falando da alma, o espírito do homem está dizendo aqueles que morrerem em Cristo. O espírito de fato volta a Deus. Uns serão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2 vai dizer, aqueles que dormem do pó da terra, está falando do corpo físico, uns ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterna, condenação, a segunda morte, o lago de fogo e enxofre, e uns ressuscitarão para a vida eterna. Ali está falando já daqueles que estão em tormento e aqueles que estão no descanso. E aqueles que estão já no descanso estarão, aleluia, ali no grande trono branco. Ali eles sairão do descanso para reinar com toda a igreja de Cristo. Aleluia, todos estarão reunidos nas bordas do Cordeiro. E aqueles que estão já em tormentos serão lançados no lago de fogo e enxofre junto com Satanás e os anjos caídos. Mas vamos continuar aqui. Trata-se de um lugar onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. Está em Marcos 9:48. O Guiana se apresenta no sentido semelhante ao lago de fogo. E Apocalipse 19:20
Vamos pegar aqui uma referência bíblica. Apocalipse 19, 20 vai se dizer o seguinte: a besta foi presa e com ela o falso profeta, e os que tinham feito os sinais diante dela, com os quais tinham enganado os que receberam o sinal da besta e adoraram sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente fogo e de enxofre. Ainda que, continuando, Apocalipse 20, 10 vai dizer: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. O lago de fogo e enxofre foi feito para Satanás e os anjos caídos. Porém, os ímpios se tornaram adeptos para ser lançados, aptos para ser lançados no lago de fogo e enxofre. O diabo, ainda no 10, Apocalipse 20, 10, o diabo e os que enganavam foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Aion, essa palavra vem do grego, perpétuo, contínuo, infinito, para todo sempre serão atormentados. Em Apocalipse ainda 20, 14 e o 15. No 14 está assim: e o inferno e a morte foram lançados no lago de fogo e enxofre. E todos aqueles que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Então, os que habitam no inferno, os que estão em tormento no inferno, é o tormento intermediário, porque eles sairão daquele tormento e serão lançados no lago de fogo e enxofre juntamente com Satanás, porque Satanás ele sabe que vai ser julgado. Por que Satanás luta contra a humanidade? Porque Satanás luta para que o homem e a mulher viva no pecado. Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito da vida eterna é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Isaías 59 fala que o pecado nos faz divisão entre nós e Deus, nos afasta de Deus. Nas cartas, as epístolas de 1 João, 2 João, vai dizer que aquele que vive para o pecado nunca conheceu a Deus. Nunca conheceu a Deus. Não nasceu de novo. Enfim, aqui, resumindo aqui esse pequeno vídeo, é para dizer que o Guiena, o Vale de Beinon, Jesus pegou isso como referência para ilustrar a condenação, o tormento daqueles que o negam o Senhor Salvador. Para ilustrar a condenação de Satanás. Satanás ele luta, e os seus demônios, a comissão dos demônios, eles lutam contra os filhos de Deus. Eles lutam contra a humanidade. Eles lutam para cegar as pessoas, para que vivem em continência vivendo para o pecado, para que eles sejam lançados no inferno, porque Satanás não quer ser julgado sozinho. Satanás ele vai levar o máximo de pessoas possível para o lago de fogo e enxofre juntamente com ele, porque ele sabe que ele já está condenado e não tem perdão. Mas para mim e para você, que ainda estamos na terra, ainda há esperança para nós, que viemos se converter a cada dia a Cristo Jesus, porque a fé sem obra ela é morta. É necessário nós termos obras, porque quem tem fé, automaticamente as obras o acompanham, as obras o seguem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago 4,17, aquele que sabe fazer o bem não faz, está em pecado. Enfim, e cai por terra no aniquilamento. O aniquilamento. Os pregadores, os que pregam o aniquilamento, que serão destruídos para todo sempre, não. Serão atormentados para todo sempre no lago de fogo e enxofre. Isso de fato como Satanás ser julgado. Os anjos caídos e os homens ímpios que negaram a Cristo serão atormentados juntamente com Satanás. Mas agora no intermediário, o inferno, que no inferno do grego Hades, do hebraico o Sheol, sepultura, o local de tormento. Os que negam a Cristo estão sendo atormentados no inferno, conforme fala Lucas 16, 22 em diante, o rico e o Lázaro. Então ali eles serão atormentados, é um tormento temporário, e quando Satanás ser julgado,
Os homens que estão sendo atormentados, as mulheres, aqueles que negaram, aqueles que estão sendo atormentados no inferno, serão atormentados juntamente com Satanás, os seus anjos caídos, no lago de fogo e enxofre. E está escrito em Apocalipse 20:14, o inferno e a morte foram lançados no lago de fogo e enxofre. Queria trazer esse pequeno estudo bíblico aqui em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Deixe seu like, compartilhe se puder. Amém? Deixe seu comentário. Então, não confunda o lago de fogo e enxofre com o inferno. O inferno é onde estão aqueles que negaram a Cristo, estão em tormento. O lago de fogo é onde que Satanás e os anjos caídos serão lançados, serão atormentados. E junto com Satanás e os anjos caídos serão lançados os homens que estão no inferno sendo atormentados. A palavra aion, ela vem do grego, significa tormento. Esse tormento é para todo sempre. Aion, que vem do grego, é para todo sempre, é perpétuo. Então, o lago de fogo e enxofre é para todo o sempre, conforme fala Jesus. Não podemos ir contra a verdade, tudo pela verdade. E Cristo nos trouxe essa verdade. Não tem como refutar a Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.